Muito bem, voltamos. Ascendência Vabucorme, volume 26, volume 5 da parte 5 e vamos. Prólogo. Esse prólogo é iniciado com o Bonifácio chegando para conversar com o Sylvester sobre o rumo das coisas. E nisso ele reclama como o Wilfred era uma porta e não aprendia, e como nos últimos tempos ele tem ficado muito cabeça dura, não escutando o que as pessoas ao redor dizem e aconselham ele. Então, o propósito do Bonifácio ali era cobrar o Sylvester que ele desse um jeito no Wilfred e no comportamento dele, ou tirasse ele do mapa na corrida da sucessão do ducado, visto que não era aceitável ele assumir como arquiduque futuro como um padrão de comportamento desse. Ele faz essa exigência apontando de como a Charlotte estava trabalhando duro pelo bem do ducado, a Brunhilde, que ainda não fazia parte oficialmente da família arquiducal, já estava tomando o trabalho em suas mãos e dando duro, a Mine e seus atendentes estavam sempre desempenhando no máximo e liderando vários processos, mas enquanto isso o Wilfred só estava sendo lento em aprender, além de desobediente. E o Bonifácio diz que o Wilfred tem ficado muito cheio de si só por ter ido bem na Academia Real e ganhado o título de aluno de honra. Mas o Sylvester, frente a essa imposição do Bonifácio, avisa que se ele tirar o Wilfred da posição de próximo arquiduque de Ehrenfest, isso significaria que ele imediatamente após isso iria ter que pegar a Mine como esposas. Além disso, eles falam dos rumores que estavam sendo espalhados entre os nobres de que a Mine estava apaixonada pelo Ferdinand. E a suspeita deles de quem poderia estar disseminando essas suspeitas se direciona ao Oswald, o atendente-chefe do Wilfred, visto que aquela era uma tática padrão que a mãe do Sylvester usava e usou ao benefício do próprio Sylvester, visto que em sua época o Sylvester comparado ao Ferdinand criança era meio lamentável. Então o Oswald, com esses rumores e boatos que ele estava espalhando, ele provavelmente estava tentando desviar a atenção do seu Lorde, que seu Lorde é um inútil. Avançando nos tópicos, o Bonifácio também usa a situação para cobrar o Sylvester a falta de ensino de habilidades sociais para Mine, os quais a Florência deveria estar tomando conta, e usa a situação para apontar como esse problema vinha crescendo e crescendo, visto que os atendentes da Mine, diferente do que se esperaria, não estavam fazendo sua mestre aprender elas. Ao contrário, eles estavam se tornando bons em ocultar e mitigar as situações em que a Mine precisava delas, o que era uma bomba relógio para o futuro da Mine como nobre, onde ela encontraria situações onde ela precisaria agir apropriadamente como uma nobre, sem um de seus atendentes para socorrer ela. Mas o Sylvester disse que estava difícil de mexer literalmente em qualquer coisa na complicada situação da Mine no momento, com relação ao status dela e às posições que ela ocupava no ducado atualmente, já que ela e todos seus atendentes eram extremamente necessários nas exatas posições em que estavam no momento, no funcionamento frágil do ducado atualmente. E o Bonifácio, frente a isso, fica muito desconfortável com a perspectiva de um futuro casal arquiducal com tanto problema e incapaz de tantas formas e em tantos tipos de interações necessárias e básicas. De um lado, o Wilfred sendo incompetente nas tarefas que eram exigidas dele, sendo cabeça dura e incapaz de refletir seus erros, e do outro a Mine, incapaz de se portar apropriadamente como uma nobre, sendo super protegida por seus atendentes, que caso ela fosse tirada do seu noivado para que garantia ao Wilfred o posto de próximo arquiduque, ela com certeza seria imediatamente reivindicada por outro ducado, visto que o próprio noivado dela era o que segurava ela em Ehrenfest. Então, complicado, né, velho? Agora, indo pro volume de fato. Iniciado o volume de fato, a Mine vai se encontrar com as crianças nobres no templo, mais exatamente as que vão a partir dali trabalhar como padres azuis no templo, dado a impossibilidade delas de retornarem à sociedade nobre por uma gama de motivos, desde sociais, econômicas e práticas, e dado que o templo estava com falta de mão de obra, bem, é o que restou, e a Mine passa para eles os horários, deveres e o que eles podiam ou não fazer como padres azuis. Depois disso, ela vai discutir a cerimônia de ligação estelar, que ela iria ministrar para a realeza, onde ocorreria o casamento do Sigvald com a Adolfina, como acordado nos volumes atrás, visto que, como dito anteriormente, por causa da bênção da mãe que a mãe deu para o Anastasia e para a Elegantina nas sombras, a galera começou a achar que eles eram elegidos pelos deuses para se tornarem os próximos governantes e tal do reino, e a mãe iria fazer isso para consertar a cagada que ela fez. Na cerimônia, ela iria ter o apoio do Hatmut como sumo sacerdote, e depois do evento ela iria para o arquivo proibido para ficar lendo e traduzindo os documentos de lá a pedido da realeza. No meio dessa conversa, a Mine percebe que a Arfilina estava interessada no Damuel, mas seguindo, a Mine vai ao orfanato, mas é informada que as crianças nobres lá tinham perdido a motivação para estudar e todo o resto.
Isso se deu tanto quando as crianças mais velhas saíram do orfanato, quando elas perceberam que seus familiares que estavam vivos não iriam buscar elas lá. E isso se agravava visto que uma criança nobre ela tem que imbuir uma gema de mana para que ela seja aceita na sociedade nobre, visto que elas se tornariam no futuro um item essencial na sua vida como nobre. E por isso elas eram muito caras, tanto que foi o que rolou com o Conrad. A madrasta e o pai da Flaina, tendo em vista que eles tinham um filho mais novo, mas com mais mana, abriram mão do Conrad, visto que eles não tinham condições de bancar uma dessas ferramentas mágicas para cada um. E isso agrava a situação, principalmente para as crianças de mais baixo status, que por consequência tinham menos manas, por consequência fazia demorar muito mais tempo para elas atingirem uma gema dessas, e para muitas das crianças ali já estava ou deu o prazo, e por consequência elas não conseguiriam mais se tornarem nobres. Mas a Marnie não queria que isso acontecesse, então ela foi conversar com o Hatmut sobre, e ele fala que se ela quisesse fazer algo, ela tinha que convencer o Sylvester disso. Então o Hatmut dá a ideia de chamar o Sylvester ali para ele fazer o processo de reobtenção de proteções divinas dele. Dado o convite, o Bonifácio junto ao Sylvester chega no templo e lá, primeiramente eles vão discutir sobre as investigações acerca da suposta morte do Girbgirlak e principalmente um estranho pano que foi encontrado nas coisas dele pelo Matias. E o principal ponto nisso era que o pano em questão tanto não possuía quanto também era imune à mana, o que depois de alguns testes permitem eles concluírem que o Girbgirlak, se tivesse mais daquele pano de aparência prateada com ele, ele poderia ter usado após sua morte forjada para escapar de Ehrenfest através da barreira do Ducado sem ser percebido. Após isso, Bonifácio para chamar a atenção da Marnie sobre o que ela vinha fazendo recentemente no Ducado em relação à jura de nome. Basicamente, como viemos vendo nos últimos volumes, a Marnie, com o objetivo de salvar a vida de uma galera, sempre recorria à jura de nome como uma forma de livrar as pessoas da execução. Mas o Bonifácio chamou a atenção para o problema no que a Marnie estava fazendo, porque a jura de nome era algo sagrado e feito entre nobres como uma forma de demonstrar a devoção e o desejo sincero de colocar sua vida na mão de outro nobre para poder servir ele honestamente. E o ponto na crítica era que o que a Marnie estava fazendo no meio daquilo era reduzir a essa demonstração tão sagrada entre nobres que era a jura de nome a um método de criminosos escaparem da morte, de modo que a jura não era mais algo honesto, mas era feita com intenções paralelas. E o Bonifácio fala para Marnie que ela deveria prestar mais atenção a como as ações dela, devido ao seu status e poder político no ducado, era capaz de modificar a cultura da sociedade à sua volta. Seguindo a partir dali, o Sylvester sai da sala onde ele fez o processo de obtenção de proteções divinas, festejando que ele tinha, com esse novo processo, ganhou 22 novas proteções divinas, sem contar que agora ele tinha todos os elementos de mana. Visto que, como vimos em volumes anteriores, as proteções divinas estão relacionadas a para que deuses você ora. E como no posto de Arquiduque ele faz muitas cerimônias, visto que geralmente ele está na frente delas, obviamente no decorrer desses anos, no posto, ele orou muito mais do que provavelmente ele orou na época de Academia Real. Após a comemoração, o tópico da conversa volta a ser a questão do pano prateado imune à mana, que a mãe sugere que talvez ele não fosse de Ergen Smith, visto que tudo no reino era banhado de mana. Até os itens que eram resistentes à mana, conhecidos, eram só isso, resistentes. Então a Marnie propõe que talvez o pano tivesse sido importado de outro reino e sua existência fosse um segredo. E eles consideram que se essa proposição estivesse certa, o único local de que esse item poderia ter vindo era Laisnave, já que o portão de fronteira de Arensbeck era o único atualmente que permanecia aberto no reino. E falam que aquilo permitia qualquer um fazer frente a um nobre, visto que as próprias armas que os nobres usavam eram, na verdade, suas escatapes morfadas em armas. Escatapes essas que eram feitas inteiramente de mana. E dada a situação e quão sério o assunto era, o Sylvester e o Bonifácio concordam que era extremamente essencial eles informarem o Ferdinand sobre aquilo, tanto para ele ficar de olho aberto, quanto para investigar o assunto se possível. E eles falam isso para Marnie porque eles indagam ela se ela tinha alguma forma de contactar o Ferdinand que ninguém mais sabia. Mas a Marnie nega, visto que o Ferdinand tinha instruído a Marnie para ela não revelar a ninguém da existência da tinta invisível. E os dois fingem que acreditam nela. Após isso, a Marnie vai para uma conversa a sós com o Sylvester, em que ele pergunta qual era a relação dela com o Ferdinand, o que a Marnie estranha, mas tranquilamente ela responde que ela considerava ele como sendo parte da sua família. E ele sabia disso, que gostava dele, assim como ela gostava da Tully, da mãe e do pai dela, etc. E o Sylvester toca no assunto, dado os rumores comentados anteriormente,
dela estar apaixonada pelo Ferdinand, o que gera muito espaço para todos em volta ficarem com uma pulga atrás da orelha, tendo em vista que eles eram próximos a ponto do Ferdinand deixar não só sua casa e todas as suas propriedades para Mine, mas também todos os pertences dentro delas e confiado a Mine e gerenciar os cuidados na hora de enviar para ele o que ele precisasse das coisas que ele tinha deixado para trás, o que normalmente seria só feito pela família mais íntima da pessoa. E o Sylvester soma isso tudo ao fato de que, como o Ferdinand teve que partir às pressas e deixado praticamente tudo para trás com a Mine, as pessoas de fora que viram isso interpretaram a situação como se ele fosse já contando com um divórcio. Naquele maior estilo, nem vou trazer minhas coisas porque eu sei que não vou ficar. E o Sylvester com isso tudo quer elucidar a Mine que ela deveria parar de agir como se o Ferdinand ainda fosse seu guardião, doutor e etc. Tendo em vista que ele agora tanto não era quanto na situação atual, as pessoas de fora não estavam mais olhando como se fosse. E que agora ele era um nobre de outro ducado e que ela deveria se relacionar com ele como se ele fosse. E o Sylvester traz para fala a própria experiência dele, visto que sim, o Ferdinand ele estava tendo momentos muito difíceis na administração do ducado, já que ele sempre agiu como se o Ferdinand sempre fosse estar lá para socorrer ele na hora que as coisas apertassem. Mas ele fala que ela, assim como ele tem feito, tem que mudar e aceitar essa nova realidade, e fecha dizendo para Mine que ela deveria começar a dar mais atenção pro Wilfrid, já que ele era seu noivo, e que ela deveria começar a agir de forma que evitasse que esses rumores encontrassem um fundamento na realidade, onde eles poderiam criar raízes e crescer. E a Mine, apesar de não saber bem como fazer isso, e ter pra ela que, diferente do caso do Ferdinand, não tivesse nada nela que preocupasse ela em relação ao Wilfrid, ela dá um ok pro Sylvester e diz que ela ia tentar trabalhar nesse assunto. Depois dessa conversa, a Mine vai conversar sobre as crianças nobres órfãs que estavam no templo atualmente, mas ela não consegue nada, tendo em vista que o Sylvester fala pra Mine que ela estava pedindo demais e estava passando muito da linha do aceitável, tendo em vista que ele não só salvou essas caralhada de criança da execução, ignorando os procedimentos padrões, mas agora com isso a Mine estava pedindo para ele criar um rombo nas contas do ducado por elas. E o Sylvester disse que não tinha porquê, e nem se ele quisesse, ele tinha uma base financeira para fazer isso, sem contar que iria ficar muito ruim para ele com a própria facção ao fazer isso, porque ele já estava sendo generoso até demais, ao além de poupar a vida delas, passar as posses dos pais delas para essas crianças, dado que o procedimento padrão era simplesmente ele confiscar tudo. E a mãe sugere para o Sylvester criar um empréstimo para essas crianças, o qual elas poderiam saldar no futuro quando estivessem na sociedade nobre trabalhando e ganhando dinheiro. Mas o Sylvester fala que não tem como, nas condições atuais do ducado, visto que era muito arriscado emprestar uma grande soma dessas agora para essas crianças, para só ter a chance de começar a receber depois da graduação delas. Então, com essa conclusão, o assunto é fechado quando o Bonifácio sai da sala onde ele fez o processo de obtenção das proteções divinas, voltando e informando que agora ele somava 17 proteções divinas, além de ter se tornado também omni-elemental, ou seja, ter todos os elementos de mana. Após isso tudo, a Mine vai para o castelo e faz uns acertos finais acerca dos que atendentes iriam acompanhar ela na cerimônia na Academia Real. E fica decidido por 2 atendentes e 2 escolásticos e 4 guardas. Na hora da partida, a Mine se despede da Charlotte e do Wilfrid e tenta exercitar aquilo que o Sylvester tinha pedido e tal, dela mostrar alguma preocupação pelo Wilfrid. A gente vê que meio que o tiro estava saindo pela culatra a partir do momento em que o Wilfrid reclama que a Mine não parava de mandar ordonanças para ele, cobrando ele de coisas idiotas, como se ele tinha comido, se ele tinha dormido e várias dessas coisas pequenas, porque basicamente a Mine, como requisitado, estava tratando o Wilfrid como ela tratava o Ferdinand. Mas seguindo, a Mine parte para a Academia Real e lá o Sylvester, o Castelli, a Elvira, a Florência e vários dos guardas estão meio entediados. Mas depois de irem a uma caça, eles comentam como a área de coleta de ingredientes de Renfest tinha ficado muito boa devido à mana que a Mine tinha despejado lá, de modo que eles todos ficaram impressionados com o impacto daquilo na qualidade dos ingredientes que podia ser encontrados ali agora.
Porém, deixado isso de lado, a Marnie vai discutir sobre como seria complicado para ela encontrar uma atendente da alta nobreza para ir com ela nos encontros com a realeza, visto que a Brunhilde estava deixando o cargo, já que agora ela era noiva do arquiduque. Isso agravava a situação o fato da própria Brunhilde também ter que arrumar seus próprios atendentes, já que ela seria a segunda esposa do Albi. Depois a Marnie vai juntar os guardas dela e o Hatmut queria servir como sumo sacerdote para o hall onde seria feita a cerimônia de casamento. E lá, o bispo da soberania, que não estava muito satisfeito dada a situação atual, vai conversar com a Marnie sobre uns detalhes da cerimônia. Nisso, ele questiona a Marnie se ela não ia usar a coroa da deusa da luz e a capa do deus da escuridão na cerimônia. E a Marnie diz que não sabia do que ele estava falando, e o bispo da realeza, um maluco chamado Emmanuel, então comenta que, pela resposta da Marnie, aparentemente as tradições de Ehrenfest não estavam tão bem preservadas, já que eles tinham descoberto recentemente que antigamente esses dois instrumentos divinos eram usados nos rituais de casamento ali. E a Marnie, frente àquele confronto com o bispo, recria a coroa da deusa da luz e a capa do deus da escuridão com sua escatape, dizendo que se era tão essencial assim, ela poderia produzir eles na hora do ritual como ele estava vendo. Mas, para confirmar, ela vai com o bispo da soberania para checar esses textos que ele falou que confirmavam o que ele disse sobre o uso desses dois instrumentos divinos na cerimônia. E depois de confirmado, a Marnie pergunta ao Anastasius se ela deveria ou não usar aqueles itens na cerimônia, como os textos diziam. E o Anastasius responde que, já que era o caso, era melhor fazer tudo do jeito antigo, como descrito nos textos. E nessas interações, a Marnie percebe claramente a existência de rusgas entre o templo da soberania e a família real. E que, diferente da família real, a galera do templo sabia ler as escrituras antigas. Mas avançando para o momento da cerimônia, a Marnie fez tudo normal até o momento da oração final, onde é dada a bênção de casamentos, e nela, a Marnie, como dito anteriormente, produziu e vestiu a capa do deus da escuridão e a coroa da deusa da luz, e fez a oração. E no momento da cerimônia era dia, mas quando a Marnie orou para dar aquela bênção de casamento, o dia de repente virou noite, devido à capa do deus da escuridão, que se espalhava em todas as direções, e acima da cabeça da Marnie, a coroa da deusa da luz ficou brilhando, criando uma cena que deixou todo mundo atônito. E finalizada a bênção, a Marnie sai do local. E vale pontuar aqui que o Hatmut chamou o Emmanuel de fanático devido ao jeito que ele falava de eventos religiosos, e depois de que o Emmanuel viu a Marnie vestindo os instrumentos divinos e perceber que ela sabia ler as escrituras antigas, ele fala que ele já estava planejando trazer a Marnie para o Templo da Soberania, porque apesar deles terem acesso a escrituras antigas, faltava para eles a mana para checar e validar as proposições deles para eleger um novo rei legítimo. E o ponto disso tudo é que a galera da Marnie percebe que aquilo era perigoso para Marnie, já que esse também era o desejo do rei atual, e se aqueles dois se colocassem as diferenças de lado e sentassem para uma conversa e alinhassem seus desejos, altíssimas chances de sobrar para Marnie. Tanto que antes deles saírem, eles tentam levar a Marnie com eles, mas eles recuam depois que a Angélica ameaça cortar a mão dos padres que tentassem se aproximar da Marnie. Então, eles vão. A Marnie chega no dormitório e imediatamente é puxada pelo Sylvester para dar explicações do que aconteceu na cerimônia agora há pouco, visto que ele foi inundado de perguntas assim que a Marnie saiu do hall, para as quais ele não tinha resposta. E a Marnie explica que aquilo provavelmente rolou devido ao procedimento do ritual que eles seguiram, e fala que ela só fez o ritual daquele jeito porque a realeza tinha pedido, e fala que situações parecidas rolaram durante as pesquisas sobre a obtenção de proteções divinas com Dunkelfelgen em volumes anteriores, e comentam que na ocasião os instrumentos divinos que eles usaram e as réplicas que a Marnie fazia reagiram aos rituais. Além disso, Sylvester junto ao Hatmut começa a considerar que tanto a realeza quanto o Templo da Soberania vão, depois daquilo, crescer o olho e tentar roubar a Marnie para eles. E se for o caso, ele vai dar o máximo dele para ir contra, já que já foi um grande baque para Ehrenfest perder o Ferdinand. Se eles perderem a Marnie, literalmente Ehrenfest vai implodir. Depois o tópico da conversa vai para Clarissa, que, sendo Hatmut 2, que ainda não foi muito bem domesticada, ela tá enchendo o saco da Marnie sobre os acontecimentos, que chegou ao ponto da Marnie mandar um "cala a boca, por favor, para que eu possa comer, tranquila". E depois disso, a Marnie vai pro Arquivo Proibido, onde ela encontra a Hannelore. E quando a Marnie chega na biblioteca, não tá só a Hannelore e a Hortência lá, mas também tá o Anastasius e a Elegantina para parabenizar a Marnie pelo desempenho dela na cerimônia, principalmente dado o efeito positivo que a cerimônia teve na opinião dos nobres presentes, visto que agora, para todos, aquele acontecimento era como se fosse uma mensagem por parte dos deuses que a união do Sigvald e da Adolfine era super abençoada por parte da vontade divina. E feitas essas parabenizações, eles também apresentam mais uma pessoa que
estava presente ali e veio com eles, que era uma mulher chamada Magdalena, a terceira rainha e a mãe do Hildebrand, que também estava lá. Ela foi para lá com o propósito de ajudar nas traduções e anotações dos textos antigos presentes ali na biblioteca. E fez essas apresentações, eles vão de fato pro Arquivo Proibido e lá rola o de sempre. A Mine, na hora de entrar, é acusada pelos Shumeus de não orar o suficiente e todos os outros de não orar o suficiente e de não terem elementos de mana o suficiente. E dentro do Arquivo Proibido, eles começam a fazer as traduções, onde depois de um tempo ali, o Anastasia e a Elegantina tiveram que sair para cumprir outros deveres. De modo que só ficou a Magdalena, a Hannelore, a Hermione e o Hildebrand ali. E para elucidar o porquê a Magdalena não tinha que fazer presença assim como o Anastasia e a Elegantina no evento, é pelo fato dela ser uma terceira esposa, e terceiras esposas não participam da política, de modo que dá para se dizer que as principais funções dela é simplesmente servir a encontros noturnos e terem filhos. Por isso ela tinha que ficar ali no Arquivo Proibido, porque ninguém, fora a galera ali, poderia saber que ela estava lá num evento que só deviam estar primeiras esposas. Depois a conversa vai pro círculo mágico que apareceu sobre a cabeça da Mine enquanto ela fazia a oração que gerou a comoção e que embasbacou todos os nobres, mas até o momento não foi comentado com a Mine, que não sabia do fato, dado que até aquele momento os problemas da galera de Ironfest e dos atendentes da Mine eram outros. No entanto, todavia, o trabalho deles é parado pela Deathline, que aparece de repente querendo entrar na biblioteca, já que ela clamava que lá na biblioteca ela iria encontrar o conhecimento necessário para que ela pudesse se tornar a rainha e encontrasse o Grucius Reich. E a Magdalena, frente àquela situação, diz para as crianças que elas não dessem bandeira e ficassem escondidas ali, e que ela iria cuidar da situação, visto que a Deathline no momento já era uma arquiduquesa. E a situação era mais tensa ainda pro lado da Magdalena, visto que a Deathline ali tinha seus guardas e, somado ao seu comportamento nada apropriado, criava uma situação muito difícil de administrar. A Magdalena conversa com a Deathline, segurando para não endoidar, lidando com aquela idiota, porém, ao confrontar a Deathline, ela fala que tinha descoberto sobre aquele lugar através de uma carta anônima que chegou a ela. Ou seja, tem alguém com informação privilegiada agindo nas sombras. A Magdalena, tentando colocar ordem na situação, invoca sua posição e status social para friar a Deathline, mas isso não funciona, visto que, segundo a Deathline, como ela era uma candidata a governante do reino, a Magdalena não tinha moral para mandar nela, principalmente que o marido dela, o rei, era um rei falso que nem sequer tinha o Grucius Reich. E no meio daquela discussão, a Solange e a Hortência agem para ajudar a Mine e companhia a deixarem a biblioteca, seguindo na direção do dormitório de Dunkelfeld, evitando ao máximo os locais onde eles poderiam encontrar gente, já que, como dito anteriormente, eles estavam ali meio numa missão secreta. Mas nesse caminho eles encontram uma capela abandonada e decidem ficar por lá por enquanto, visto que a Mine não ia tancar fazer todo aquele deslocamento a pé. Mas a Mine, ao parar pra olhar, ela entra na capela e nota que era uma capela dedicada ao deus Leisenschaft. E aproveita a situação ideal, meio que a cabeça dela dá um branco, e ela faz uma oração pra ele pedindo pra que ela crescesse. E a parada é que ele dá uma resposta pra ela. E essa resposta era uma palavra que era gravada na escatap dela. E após isso ele diz a ela que ela deveria agora procurar as outras palavras para ter acesso ao livro de Mestionora, que era a deusa da sabedoria. E assim que ele diz isso, a Mine é mandada para fora da capela, e o ponto nisso é que ninguém tinha dado falta dela naquele período em que ela esteve dentro da capela. E a Mine, recordando a situação que acabara de acontecer, ela comenta que quando ela estava dentro da capela, agora há pouco, ela estava meio que num estado de espírito muito similar ao do evento da Noite de Flutrane no Banho das Deusas, onde todas as preocupações dela durante aquele período desapareceram. A Mine fica maquinando sobre isso e, depois de muita consideração, visto seus conhecimentos teológicos e reflexão histórica do reino, ela chega à conclusão que o tal livro de Mestionora, de quem Leisenschaft se referia, talvez fosse o próprio Grucius Reich, o qual a realeza e todo mundo estava procurando. E a Mine, depois de pensar, entende que era melhor ela ficar de boca fechada sobre o assunto, visto que no melhor dos casos ela ia achar mais trabalho para ela, e no pior dos casos, ou ela ia virar rainha, ou ela ia criar uma nova guerra civil, ou ela ia ser executada, e nenhuma dessas opções eram muito legais. Finalizados esses pensamentos sobre o caso, a Mine e companhia recebem uma mensagem para que eles retornassem à biblioteca, e a Deathline já tinha ido embora.
De volta à biblioteca, eles perguntam o que a Deadline tinha dito enquanto eles estiveram fora e a Magdalena se recusa a responder e a Hermione começa a refletir a gravidade da situação e o que poderia rolar dependendo do nível de desrespeito da Deadline. E como sabemos, como as coisas funcionam, ela poderia acabar executada por traição, mas o ponto nisso era que, como sabemos, as punições da nobreza são feitas puxando uma corda. Por associação, ou seja, caso a Deadline fosse punida, altíssimas chances do Ferdinand e de Luís XVI junto. E frente a isso, a Hermione decide ir atrás do livro de mercenária, o Crucius Reich, pra, no pior dos casos, no futuro, ela tivesse algo de valor para barganhar com a realeza pela vida do Ferdinand. Nisso, a Hermione começa a procurar no arquivo secreto por mapas da Academia Real para saber onde estavam as outras capelas. Mais tarde, naquele dia, o Sylvester vai para a biblioteca para buscar a Hermione e eles voltam junto e o Sylvester leva a Hermione escoltando ela não como um cavaleiro, mas como um cavalheiro. Alguém que reconhece na Hermione uma moça, e o ponto nisso é que enquanto eles andam, a Hermione comenta que tanto o Ferdinand quanto o Wilfrid nunca haviam tratado ela daquele jeito, como uma dama, sempre agindo com relação a ela como se ela fosse uma criança, e o que chama a atenção do Sylvester, dado que já ia fazer anos que ela estava noiva do Wilfrid, e se ele nunca tinha tratado ou considerado a Hermione daquela forma, isso era um baita de um mau sinal pro futuro deles. Além disso, eles falam sobre a cerimônia que a Hermione tinha ministrado e a realeza e o Ferdinand, além de falarem sobre o pano que foi encontrado nas coisas do Gib Gerlach, que deveria ser reportado à realeza. E já no dormitório, a Hermione vai checar os mapas que ela tinha feito na biblioteca e descobre a localização das outras capelas presentes na Academia Real. Mas isso tinha um grande problema, que era o fato que ela agora tinha que achar uma desculpa para ir até essas capelas, já que ela não podia dizer a verdade. E no dia seguinte, a Hermione coloca em prática seu plano, e a primeira coisa que ela faz é, no arquivo secreto, incitar geral sobre a presença dessas capelas, o que chama a atenção deles, já que, de acordo com o mapa, elas estavam distribuídas em um padrão simétrico por toda a Academia Real, e o Anastácio junto à Elegantina vão checar essas capelas, mas depois de um tempo eles voltam, e a Elegantina quer ter uma conversa a sós com a Hermione, mas isso tem um problema chamado Anastácio, visto que ele não lida muito bem com a ideia da Elegantina tendo um privê. Mas depois de uns percalços, fica acertado o encontro daqui 2 dias. E quanto às capelas, a Hermione quer ir até elas com a desculpa de limpar elas, até porque ela é uma santa, como sabemos. E chegado no dia da conversa, a Elegantina fala que tinha rolado com ela a mesma coisa que tinha rolado com a Hermione. Ela entrou na capela e, diferente da Hermione, ela não teve mano suficiente para atender os requisitos e completar a oração. Então ela foi chutada para fora da capela depois de oferecer toda a mana que tinha. E ela conversa com a Hermione sobre isso e principalmente de como sabemos não querer colocar o reino em uma nova guerra civil, tendo em vista que se aquele era realmente o caminho para obter o Crucius Reich, isso era um problema, visto que o Sigurd já tinha sido anunciado como o próximo rei. E a Hermione, depois de ouvir tudo que ela tinha a dizer, finaliza a conversa dando uma solução inocente e que não, ela sabia que não ia colar, já que não era do interesse da Hermione essa movimentação da Elegantina. E a Hermione também nessa conversa evitou ao máximo revelar qualquer informação que ela deduziu ou obteve da questão do Crucius Reich, como o livro de Mestionor. E no outro dia, a Hermione chega na biblioteca e o Anastasia e a Elegantina arrastam ela para um canto para conversar. E se na fachada eles anunciam que eles iriam circular a Academia Real para limpar as capelas, como a Hermione tinha dito, com a Hermione eles são bem mais diretos e questionam ela se não havia alguma forma deles conseguirem impor o Sigvald, que era o próximo rei, para fazer aquele processo mais facilmente, visto que nem a Elegantina, como dito anteriormente, foi capaz de cumprir os requisitos de mana necessário. E a Hermione faz jogo duro e diz que não, e o Anastácio percebe que a Hermione estava segurando o jogo e questiona se a Hermione iria ficar dificultando as coisas e escondendo informações deles, depois de todo esse tempo eles terem uma comunicação tão boa, visto que eles não colocavam esses entraves. E a Hermione deixa claro que naquela ocasião, se ela ficasse colocando a carroça na frente dos bois, ela era quem iria se dar mal, então sim, ela iria dificultar as coisas. Mas, independente disso, a Anastácia coloca que claramente a Hermione, diferente de todos ali, conseguiria fazer o processo, ou seja, ela iria ser capaz de obter o livro de Mestionor, o Crucius Reich, e se fosse o caso, ela deveria fazer o processo e se casar como terceira esposa do Sigvald. E a Hermione tenta argumentar, mas naquele momento os dois não estão lá para conversa com ela, e só impõem que ela faça o processo, tratando todos os questionamentos dela, a ordem, como uma criança que reclama das ordens dadas por um adulto, e fala que no frigir dos ovos, aquele era um pequeno preço a se pagar para evitar uma nova guerra civil, e diz que no fim de tudo, com as ações deles, Ernfest iria sofrer,
mas no final só é refresh, então não era um grande problema, já que o reino iria se salvar. A Mine tenta ao menos pedir para que eles devolvessem o Ferdinand para Ironfest, mas eles dizem que não era possível, visto que o Ducado de Arensberg iria desmoronar se eles fizessem isso. Tal coisa só seria possível se eles conseguissem alguém com o Grucius Reich para reformular as divisas do reino, criar ducados menores e assinalar novos albis para esses ducados sem um. Mas, como dito, na situação atual não era possível. E a situação era tão séria que, nesse estado das coisas, a família real estava até incapaz de punir a Deadline pelo que ela tinha feito e os desrespeitos dela em relação a Magdalena, que normalmente deveria ter sido resolvido com execução imediata. E a Mine pede que, se fosse o caso e ela fosse fazer isso, ao menos eles não executassem o Ferdinand pelas merdas da Deadline. Mas o Anastácio fala que isso não era possível, se no momento da punição os dois já estivessem casados. E ao fim do processo, a Mine faz a oração para todos os santuários e no fim ela é comunicada pelos deuses que agora só faltava ela orar a própria deusa Mentionora. Mas o ponto é que a Mine fica: tá, como eu faço isso? Sejam menos ambíguos, deuses. E sem saber como prosseguir, eles retornam para a biblioteca. De volta à biblioteca, os Shumils vão animados até a Mine e levam ela para um local escondido na biblioteca. E o principal, depois de passar por umas barreiras e tudo mais, a Mine encontra ele, o mais desejado, o objeto que era alvo de desejo de todos ali no reino. Ali, na frente dela, o Grucius Reich. Porém, assim que a Mine estende sua mão para pegar, ela é rejeitada. Uma barreira que envolvia o livro impedia a Mine de ter acesso a ele. E nisso a Mine descobre que aquela era uma ferramenta divina da realeza, e por isso só os membros da realeza registrados na família principal da realeza poderiam ter acesso a ela. E por isso, mesmo tendo cumprido todos os requisitos anteriores que fizeram ela ficar de frente àquele objeto, ela ainda assim não foi impedida de tocá-lo. A Mine se desespera e tenta forçar sua mão através da barreira, se machucando no processo, porque aquela barreira impunha no mínimo 3 anos até que a Mine pudesse obter o Grucius Reich, considerando que ela se casasse com o Sigvald assim que ela terminasse a Academia Real. Mas o ponto é que o Ferdinand não tinha esse tempo, e visto que dentro de no máximo 1 ano, ele já teria casado com a Deadline. E conforme a Mine força a barreira e se machuca, detonando toda a manga do seu vestido para atravessar a barreira, os Shumils que acompanhavam ela, que até aquele momento a gente via como fofos, eles comunicam a Mine que ela estava entrando na lista deles de ameaça a quem eles deveriam eliminar. Porque, como dito no primeiro volume da parte 4, olha que bom, tá fresco aqui na minha memória, eles foram colocados ali por uma princesa de muito tempo atrás. E, como sabemos, eles não são só assistentes da biblioteca, podendo ser letais e ordenados a entrar em combate. E juntando todas essas peças, a gente entende que eles estavam ali na biblioteca para também, tanto com o propósito de guiar os candidatos a rei, quanto eliminar aqueles que tentassem usurpar aquilo que era da realeza. E o que a Mine é naquele momento, se não um nobre de um ducado qualquer, tentando pôr suas mãos nas posses da realeza. E a Mine, percebendo que se ela continuasse seria o fim dela, ela recua. Quando a Mine volta à área onde todos estavam lá esperando, o Anastácio age para acalmar a Mine, visto que naquele momento, devido a toda aquela situação, a frustração, a Mine estava com seus olhos brilhando enquanto seu corpo exalava mana. A situação da Mine estava tão séria que todo mundo estava com medo dela naquele momento, dado que ela poderia simplesmente explodir, visto que, como sabemos, esses excessos emocionais podem levar um nobre a fritar com sua própria mana. Ela poderia acabar esmagando todo mundo, e no melhor dos casos, só ela e todos seus atendentes iriam morrer por terem atacado alguém da realeza. E o Anastácio, presente no perigo e o caos, age para pedir a Mine para se controlar e também para acalmar ela. E fala que, de fato, as coisas não estavam perdidas ainda pro Ferdinand, visto que, como comentado antes, eles queriam, mas não iam executar a Deadline enquanto o ducado de Arensberg não estivesse estabilizado. E o Anastácio confessa pra Mine que boa parte do que ele disse pra ela, e a pressão toda que ele colocou em cima da Mine, era só ele querendo dar um incentivo pra ela. E fala que a questão do casamento dela com o Sigvald já estava adiantada e já estava sendo discutida, visto que nesse curto período eles já tinham chamado o Sylvester pra um privê, pra conversar e falar do caso, apesar do Sylvester em si não ter comentado nada com a Mine. E ao fim disso, a Mine volta pra onde tá a Hannelore e o Hildebrand, e nisso a Mine entende
porque o Sylvester, o Ferdinand e todos em volta dela tinham esse tempo todo avisado pra ela que ela não se envolvesse com essas pessoas, que ela não se envolvesse com a realeza e os grandes ducados, porque essas pessoas não eram realmente amigos dela, porque na posição dela, essas pessoas de quem ela se cercou facilmente poderiam usar e abusar dela e fazer pedidos absurdos pra ela que ela não poderia fazer nada pra contestar, dado sua falta de poder. Nisso, ela evita falar e responder às perguntas que tanto a Hannelore quanto o Hildebrand faziam pra ela. A Hermione volta pro dormitório e lá ela recebe da Richu uma carta do Ferdinand, onde ele fala do que tinha rolado, sobre a Hermione ter feito a cerimônia e como o Ariansbeck tava um caos e como tudo tava pegando fogo lá. Nisso ele comenta sobre como tava rolando um furdunço e uma puta leva de nobres fazendo pressão no rei para que ele cancelasse o noivado da Hermione com o Wilfrid. E também tava rolando um clamor por outras partes para que a Hermione entrasse pro Templo da Soberania como bispa, principalmente com o argumento de que ela era a única bispa capaz de fazer as antigas cerimônias e que seria benéfico para todo o reino e não era justo em Renfest monopolizar ela. E o Ferdinand fala que a Hermione dali pra frente deveria colaborar com a realeza, mas ao mesmo tempo deveria agir em prol de comprar o máximo de tempo possível, para evitar ao máximo que mexessem ela da posição onde ela estava. E além disso, a Hermione, recebendo essa constatação do Ferdinand e da situação dela, pergunta a visão da Clarissa sobre aquilo, querendo uma visão de alguém externo a Renfest da situação. E a Clarissa fala que, da perspectiva afastada da situação, Renfest se recusar a mandar a Hermione pro Templo da Soberania poderia atrair a ira de todos os outros ducados, visto que seria um pequeno preço que a Renfest iria ter que pagar pelo bem de todo o reino. E depois disso, a Hermione vai para uma conversa com o Sylvester e ele fala como estava sendo muito pressionado para mandar a Hermione pro Templo da Soberania, mas ele disse que não ia dar para trás nesse momento e que não tinha como eles tirarem a Hermione de Renfest com esse tipo de alegação, visto que como ela era uma candidata a arquiduque, visto que, como sabemos, por lei, os candidatos a arquiduque só podem ser movidos de seus ducados ao se casarem ou serem rebaixados ao status de arquinobre. Mas a Hermione dá um banho de água fria no Sylvester quando ela começa a falar da situação mais atual do que a situação atual de que eles estavam falando e fala finalmente pra ele que ela era uma candidata a governante do reino, que ela era uma candidata a rei, ela era uma candidata a Zent, atualmente mais próxima do que qualquer um de obter o Grucius Reich. E por isso já estavam sendo considerados casarem ela na soberania com Sigvald, o que, como dito anteriormente, era diferente de só pegar ela, era um movimento válido. Então, com isso, a Hermione fala pro Sylvester que ela, apesar de não gostar, ela ia seguir o que ele dissesse nessa situação, independente da decisão dele, tendo em vista que ela nunca se esqueceu do dia que ele salvou a vida dela e da família dela da execução naqueles eventos agora tão distantes. Então eles conversam sobre o Wilfrid, como eles não iam avisar ele por enquanto, visto que o Sylvester, como pai dele, era quem decidia com quem ele iria se casar e não ia querer correr o risco dele ou os atendentes dele vazarem essa informação. E após isso, Sylvester e a Hermione vão discutir o que eles iriam tentar exigir e ganhar na negociação com a realeza sobre o casamento da Hermione quando ele ocorresse. Depois de 2 dias, a Hermione volta ao arquivo proibido lá, ela tá fazendo seu trabalho de transcrição dos documentos de lá, de uma linguagem antiga para uma mais moderna e afável. Nisso, o Hildebrand vai até ela quando ele percebe que ninguém tava olhando e comenta sobre a questão da Hermione ser candidata a Zent. E ele diz que iria ajudar ela, mas antes que ele pudesse avançar mais, ele é interrompido pela Magdalena, que se aproxima deles. Momentos mais tarde, chega ao arquivo proibido o Sigvald para conversar com a Hermione e fala sobre como era pretendido adotar a Hermione dentro da família real, já que o reino não podia esperar a Hermione por 3 anos para que ela pudesse terminar a academia real, se tornar adulta, para aí ela se casar como terceira esposa, para aí sim entrar na família real, já que eles não tinham esse tempo todo, principalmente da falta de mana atual do reino, visto que recentemente rolou no castelo, de literalmente algumas ferramentas mágicas que ficaram muitos anos sem receber mana, visto que elas não eram tão essenciais, delas simplesmente se desmancharem. Ou seja, se as coisas continuassem do jeito que estavam, poderia chegar um momento onde literalmente o reino poderia desmoronar por si próprio, levando todos os presentes dentro dele. E o Sigvald fala que a solução que eles encontraram para acelerar o processo de anexação da Hermione na família real era que ela fosse desadotada pelo Sylvester para aí o rei pegar a Hermione como filha. Mas a Hermione fala que não tinha como ela sair agora de Renfest, já que a situação atual era muito crítica, com todo mundo no fio da navalha.
E a mãe tenta explicar pro Sigvald a situação atual do ducado para ele entender o porquê especificamente a mãe não podia sair de Ehrenfest, já que o ducado dependia da presença dela para o funcionamento do templo, do ducado e por consequência tudo que ele fazia e dependia dela o Wilfried ter um futuro em Ehrenfest e dependia dela o funcionamento da indústria da impressão e dependia dela o funcionamento do orfanato e uma caralhada de coisas. E enquanto, por outro lado, a família real só precisava de mana. E ela fala que, já que essa era a situação, ao invés dela ser pega agora, imediatamente, como eles estavam planejando, que ela trocasse mana por tempo. E o Sigvald concorda que a análise da Mine de fato estava correta, que a troca era aceitável, mas questiona a Mine onde ela iria arranjar tanta mana para que valesse essa troca. E a mãe dá a ideia de simplesmente fazer outro ritual de dedicação na Academia Real, como foi feito nos volumes, no volume 2 dessa parte. Dessa vez com os arquiduques e guardas e atendentes escolásticos presentes ali atualmente devido à conferência arquiducal que ainda estava rolando, já que, como vimos anteriormente, não eram eles que estavam clamando pela santa de Ehrenfest. E uma parada engraçada é que a Mine estava tendo uma conversa com o Sigvald sozinha, sem ninguém, nenhum atendente, nenhum escolástico, nenhum auxiliar para ele nas negociações. E a Mine tava nadando de braçada e levando a conversa para onde ela queria, visto que ela era treinada na escola Beno de negociações práticas. Enquanto o Sigvald, que era o primeiro príncipe, que nunca teve a necessidade de fazer uma negociação, dado que ele, sendo da realeza, só conhecia o ato de dar as cartas do jogo, nunca encontrou alguém que fosse louco o suficiente para tentar barganhar com a realeza. E rola nesse capítulo uma das maiores surras argumentativas que já rolou em Bookworm. Uma hora o Sigvald apanhando no argumento e outra hora a Mine metendo argumento na cara do Sigvald. Foi um stomp tão bonito de se ler. Real. Foi um stomp tão bonito, argumentativo de se ler, que só faltava o Sigvald falar pra Mine: ai, para, eu só sou uma criança de 6 anos. Aí a Mine ia falar: moleque fraco, saiba que quando eu tinha 6 anos, eu tinha 23 anos. Que? É que eu reencarnei. E como vimos, no final dessa negociação, depois do Sigvald ficar acuado e claramente querendo alguém que negociasse por ele, é decidido por fazer o ritual no último dia da conferência arquiducal. E o Sigvald, depois disso, tenta correr da conversa, mas a mãe puxa ele de volta e fala: não, não vai não. Vamos decidir aqui agora os detalhes e você não vai ser o próximo rei de quem você precisa dar a bênção para fazer essas decisões. Vamos resolver tudo aqui. E tudo segue com a Mine decidindo e organizando tudo. Literalmente o Sigvald só acena com a cabeça e ao fim da negociação, quando ele pode sair, ele comenta que agora entendi o porquê Ehrenfest tinha crescido tanto do nada. E a Mine acerta que ao invés de fazer aquele evento como algo isolado, de fazer ele como algo anual, visto que seria benéfico para todos os envolvidos, o rei na família real, que ia ganhar mana, os arquiduques iam poder participar de cerimônias religiosas, que junto ao processo de reobtenção de proteção divina que vimos anteriormente, daria a eles uma maior capacidade e eficiência de mana. E com isso, finalmente a conversa sobre a adoção da Mine é finalizada. Dando seguimento a isso, a Mine vai falar sobre a questão do Ferdinand, que já que era impossível retornar ele para Ehrenfest por enquanto, ela pede para que ao menos ele recebesse uma Riederrun lá em Arnsbeck, visto que ele estava lá já agindo e trabalhando como se fosse um nobre de lá, mas ele não tinha recebido uma Riederrun em Arnsbeck. E eles tentam argumentar que era contra os procedimentos padrões de uma união, a pessoa antes do casamento receber uma Riederrun, mas a Mine manda receber Riederrun antes não pode, mas trabalhar que nem condenado pode. Dito isso, eles conversam com mais cuidado sobre a questão da possibilidade do Ferdinand de ser punido por associação por causa da deadline, e é levantado que eles iriam evitar ao máximo isso depois do que eles viram, visto que a Mine demonstrava uma muita instabilidade nesse tópico, e a Mine justifica, falando que para ela o Ferdinand era como alguém de sua família, e por isso ela fazia tanto por ele. E seguindo, a Mine segue impondo outras condições para o seu casamento. E como nos próximos anos, todos os casamentos que envolvessem nobres de Ehrenfest deveriam acontecer dentro do ducado. E isso como uma forma de evitar que a população de nobres diminuísse à medida que eles fossem se casando em outros ducados. E a Mine também pede cerca de 40 a 30 ferramentas mágicas que são dadas às crianças para que elas pudessem se tornar nobres, obviamente para as crianças do orfanato. Além disso, a Mine acerta para que ela pudesse ser adotada antes que o Ferdinand se casasse.
E a Mine comenta da situação das crianças que tinham seus nomes jurados a ela e, por consequência, ela tinha responsabilidade sobre eles. E tudo segue bem nesse tópico também. E por último, como última exigência, a Mine diz que ela queria uma biblioteca com, no mínimo, maior do que o Ferdinand tinha dado para ela. E que a vila dela tivesse livre acesso à biblioteca do Palácio Real. Isso é o que ela queria. Finalizado isso, Sigvald confirma todas as exigências da Mine e fala que iria repassar e discutir elas com o rei, apesar de algumas delas já terem sido confirmadas pelo Sigvald, como as das ferramentas mágicas e a questão dos casamentos, e que os nobres de Ehrenfest, que estavam atualmente na soberania, deveriam retornar a Ehrenfest, já que o ducado estava sem ninguém atualmente para coletar informações, visto que o Justice se foi. Assim que o Sylvester chega, ele vai direto para uma conversa com a Mine, e nisso a gente entende que, na verdade, a conversa da Mine com o Sigvald foi o resultado da realeza que tentou negociar com o Sylvester, mas o Sylvester fez jogo duro. Aí a lógica deles foi: já que o Arquiduque não nos dá as condições para o casamento, vamos arrancar as condições de uma criança. Olha que honesto. O Sylvester comenta que aparentemente a posição do rei atual, o Trowelco, era de fazer a Mine assumir como próxima rainha, apresentar ela para toda a sociedade nobre como tal, fazer ela governante principal, tudo lá, pá, e apresentar ela para a sociedade como tal, só usando o casamento como para fazer ela ter ligação com a família real. Mas aí quem iria ser de fato o governante seria a Mine. Já que o Sigvald já era casado, já tinha uma primeira esposa, a ideia era que a Mine fosse viver no palácio e a Adolfina, apesar de ser a primeira esposa, fosse mandada para viver em uma vila. Porém, o Anastasia foi contra a ideia da Mine como governante, dizendo que ela poderia ser de fato ausente, ter todas as reivindicações, mas de nenhuma forma isso dava a ela a habilidade e os meios políticos para ela assumir como governante de fato. E se nesse momento você que não entende tá achando o Anastasia meio babaca ou coisa do tipo, vale lembrar que o Ferdinand disse a mesma coisa volumes atrás, quando descobriu que a Mine era candidata a Zente. Ele falou que a parte mais fácil era se tornar o candidato a Zente, porque a parte difícil era realmente, e o que realmente define se você vai ser ou não capaz de assumir como rei, é se você tem a base política necessária para te apoiar. E o Anastasia diz que ao invés disso, a Mine deveria ser casada como terceira esposa, colocada em uma vila separada de difícil acesso, só consultando ela quando realmente necessário, para que ela fizesse quando ela fosse necessário ela fazer alguma coisa, e no geral, ela ficasse oculta do conhecimento de geral do status atual dela, como Zente. E assim como ela, o Sigvald deveria fazer o caminho mais curto nesse período para obter o Grushesreich dela, e no fim, depois da Mine servir a esse propósito, ela fosse divorciada do Sigvald e retornasse para Ehrenfest. E o Sylvester disse que, no geral, tudo que a Mine propôs foi aceito sem muitos problemas, com a exceção da biblioteca, que ela pediu, que seria bizarramente cara. Então, eles vetaram. A Mine pragueja reclamando e disse que não tinha mais razão dela se casar, porque a vida dela ia piorar se ela fosse pra soberania, visto que agora ela não ia ter uma biblioteca menor. Mas, depressão da Mine à parte, o Sylvester fala que todos os processos de adoção da Mine vão ser feitos em segredo. Até lá, fica o julgamento da Mine escolher pra quem ela iria revelar essa nova virada na vida dela. Posteriormente, o Sylvester pergunta pra Mine o que ela pensava em relação ao Rufid, e a Mine diz que não sentia nada, visto que eles sempre foram mais irmãos do que noivos, que da perspectiva dela, ele é quem mais sai ganhando nessa situação, visto que ele, diferente dela, não ia ter que deixar sua família e pertences e tudo pra trás pra servir aos interesses de outros. Mas, estagiando no Arquivo Proibido, numa conversa sobre o evento para arrecadar mana que a Mine tinha sugerido, a Magdalena fala da Deathline, que disse na cara da família real que não ia participar do evento, e quando ela fosse rainha, ela iria dizer para os outros o que eles iam fazer ou não. Ou seja, a pessoa ideal. A professora Richu vai até a Mine para falar do novo ritual de dedicação que ia rolar, como tinha sido anunciado arbitrariamente pelo rei, uma nova leva de mudanças na programação dos cursos da Academia Real, que colocava a obtenção de Skatap, que rolava no primeiro ano, pro terceiro ano, e fala como estava muito claro que tudo aquilo que estava rolando tinha muito dedo da Mine. E a Richu dá um aviso para a Mine que, desse jeito, a realeza provavelmente iria tentar se apossar dela a qualquer hora. Né? E por fim, a Richu entrega pra Mine uma lista de materiais necessários pra fazer uma versão dela dos Shumils, como ela tinha conversado muito
muito tempo atrás. A Mine passa os dias até o ritual no arquivo proibido. E chegado no momento da cerimônia, tudo ocorre como na primeira vez que eles fizeram, volumes atrás, na Academia Real. Valendo ressaltar que rola uma situação de desconforto com o Emmanuel, que brada sua crença que a Mine iria pro Templo da Soberania. Pobre homem, tá desavisado. Além disso, a mãe faz a coleta de mana de todos os presentes, até que o Damuel, que estava no salão acompanhando o processo, desse o sinal para ela, visto que não seria legal se tivesse Arquiduque passando mal e caindo no chão. Diferente de aluno pode sofrer um pouquinho mais. E a cerimônia finaliza sem maiores percalços, e fora alguns sacerdotes azuis da soberania que participaram da cerimônia e que foram levados lá para fora da cerimônia desmaiados, visto que, como sabemos, padre, muito menos mana. Além disso, alguns ducados questionam se não seria distribuído poções de reposição de mana, como foi feito no primeiro evento da Mine volumes atrás, mas a Mine disse que não tinha como a Ehrenfest fazer isso, ainda mais que aquilo seria um evento anual, mas ela ensina para todos ali a oração de Filtrune que eles deveriam fazer nas áreas de coleta dos seus ducados na Academia Real, para que permitiriam eles tornar suas áreas de coleta mais abundantes, e assim eles poderiam eles próprios fazer suas poções de recuperação. E com isso, finalizamos o volume 26 da parte 5 de Ascendência Fabucom. Obrigado a todos que ouviram e falou!